as palavras não saem. Então você me olha com os teus olhos cheios de amor. E você me entende e me perdoa. E segue me amando, seja como for. Não olhe para mim e chore. Do meu jeito, eu te amo. Do meu jeito, eu sou feliz. Você me faz feliz. Mas não tente me mudar. O amor cura. Poesia de Fátima Cante, mãe de um garoto autista. E começamos hoje a nossa live com arte, uma poesia maravilhosa de Fátima Cante. Peguem a referência, depois pesquisem por ela. Eu sou Mário Omar, egresso do curso de Pedagogia na UNEB, no campus avançado Lauro de Freitas. E hoje, gente, olha que camisa bonita essa minha, ó, Pedagogia UNEB. E hoje a gente vai estar com uma convidada assim maravilhosa, ilustre, Mamari, fazendo essa live. Parabéns aí às meninas da turma dos estudantes que promove essas lives, a coordenadora também, a nossa professora Maria Helena também, que está dando apoio. Deixa eu ver se Mari... Será que Mari já chegou, gente? Será que Mari já chegou? Bora ver se ela chegou. Eu não... Mari, se você já chegou, dá um oi aí. Gente, vocês estão me ouvindo? Pelo amor de Deus. Ah, ela já chegou, ela deu um oi. Vocês devem estar me ouvindo, né? Mari entra, bora no sambinha? Opa! Olá, Boa tarde, Mamari. boa tarde. Tudo massa? Que bom ter você aqui, rapaz. Hoje com a gente. As meninas aí já estavam te namorando para vir fazer live com a gente, falar de inclusão faz um tempão, e você não sabe, tá vendo? Coisa boa. Finalmente eu cheguei então, né? Chegou, rapaz, hoje é dia, hoje é dia. Tô te ouvindo bem, tô te escutando bem, tô te vendo bem também. E Ótimo. pensa gratidão, Mari, ó. A gente quer, pra gente começar. Você ouviu a poesia? A poesia? Você ouviu? Chegou a ouvir quando eu Eu comecei? vi o finalzinho de Fátima, né? Sim, sim, maravilhosa. A gente vai colocar as referências no History depois que acabar para o pessoal ver. Vai ficar gravado também. E, ó, Mari, vamos fazer um combinado. Antes de tudo, antes da gente começar a entrar no tema e tal, seria legal você se apresentar para a gente. Claro. Então, antes de me apresentar, na verdade, eu queria agradecer o convite, né? A oportunidade da gente estar falando sobre um tema tão importante, né? Principalmente no momento que a gente está vivendo. Queria dizer que eu tenho um carinho especial pela UNEB Lauro de Freitas, né? Por vários motivos. Inclusive, mandar um beijo em nome aí da professora Maria Helena, né? Que eu tenho tanta admiração e orgulho. Por acaso, a minha tia. E, então, tenho muito orgulho do trabalho que a UNEB Lauro de Freitas tem feito, principalmente no curso de pedagogia, né? Então, eu já participei de alguns eventos, de algumas coisas relacionadas e acho muito interessante. Então, estou muito à vontade para falar sobre educação especial aqui, né? Sou daqui das áreas também, apesar de estudar fora. Mas só para situar meu lugar de fala, agradecer as meninas, né, que entraram em contato também, que estavam aí namorando, que bom, estou feliz. E só para dizer meu lugar de fala, eu também sou pedagoga, né? Tenho especialização na área de neuropsicologia e de educação inclusiva. Fiz um mestrado em educação especial e agora estou cursando o doutorado em educação especial. E fundei uma empresa, né, de consultoria e capacitação na área de inclusão, que é Alto Relevo. Então, minha vida é bem puxada entre o acadêmico, né, e a prática, e eu sou super empolgada, feliz e bem realizada
na temática que eu estou. Aqui é assim, isso. rapaz, a gente só fala com quem sabe. Ave Maria, a presença de hoje está boa demais. O papo vai ser bom, o papo vai ser bom. Gente, Ai, olha, quem está chegando aí, seja muito bem-vindo, muito boa tarde a todos que estão chegando com a gente. Tá aqui eu, Mário, tá aí Mamari também, Mamari aí ajeitando o cabelo. Eu coloquei o turbante para não ficar mexendo no cabelo também. eu não faço ninguém que é o meu jeito, não tem jeito. Mari, ó, a gente, nosso tema, nosso corte hoje, porque inclusive eu mandei uma mensagem para você dizendo que o assunto, o tema educação inclusiva é bem amplo, né? Bastante amplo. Você sabe melhor do que eu isso aí. E aí a nossa proposta foi, Mari, vamos fazer uns cortes, né? Vamos fazer uns cortezinhos do que a gente vai falar para a gente ser mais objetivo, aproveitar melhor o tempo da live. E eu acho que o início, né? O pontapé inicial que eu começo com você, a gente está vivendo o momento da pandemia, tá? Mas o nosso papo vai começar um pouco antes. Vamos voltar um pouquinho e falar da educação inclusive no ambiente escolar, né? Quando todo mundo estava lá na escola. Fala um pouquinho pra gente, Mari, dessa educação inclusiva no ambiente escolar. Tá. Na verdade, a educação inclusiva, né, quando a gente traz a inclusão escolar, a gente está falando de algo que é um direito garantido, né, constitucional da criança estudar na escola que ela quiser. A gente ainda fala dessa forma, né, que é o direito de estudar na escola que, teoricamente, pretende ser uma educação para todos. E assim, a gente tem visto muitas histórias de sucesso, a gente tem encontrado muita coisa interessante, mas a gente ainda tem visto alguns desafios, né, alguns problemas nesse contexto da inclusão escolar. E assim, o que eu tenho chamado muita atenção ultimamente sobre essa temática é a importância da colaboração, né, de todos os envolvidos. Então, durante muito tempo, o processo de inclusão escolar ela foi voltada para a atuação do professor. Então, sempre foi de que o professor não tem formação, né? Sempre a culpa era do professor, o professor solitário nessa caminhada, e é algo que eu tenho chamado muita atenção, e até como dados de pesquisa a gente tem visto, quanto a colaboração tem ajudado. Então, quando eu trago colaboração, é uma responsabilização de todo mundo da escola. Então, quando a gente fala do porteiro ao diretor, né, uma frase meio clichê, ela é muito real, principalmente na inclusão. Então, assim, a gente tem visto, por exemplo, o envolvimento dos gestores no processo de inclusão escolar tem sido essencial. Então, a gente vê a força do funcionamento da inclusão quando o gestor está envolvido, quando o gestor está implicado e quando o gestor conhece. Assim como todos os outros profissionais, né? Então, a gente tem discutido muito nessa linha colaborativa e tirando um pouco dessa responsabilidade única do professor em garantir a inclusão escolar. É algo que eu gostaria já de começar destacando. Mari, eu posso polemizar? Porque quem sabe faz ao vivo. Eu já ouvi você falando também, eu já tive numa palestra sua, tô ligado. E eu quero fazer uma pergunta, que é uma dúvida pessoal, mas eu também acredito que seja uma dúvida de mais pessoas. Que é um assunto assim que eu já ouvi várias explicações sobre esse assunto, que é uma escola que só atende alunos com deficiência, né? Uma escola com educação especial. Você acha, né, segundo os seus estudos também que você vem produzindo, que os alunos público-alvo da educação especial devem estar somente nessas escolas, e a escola que é a escola, né, regular tem que ser para alunos que não têm deficiência? Tem uma escola só para eles? O que você acha sobre isso? Eu sei que isso não está no script, mas se você puder... É bom você ter tocado nesse assunto, porque foi justamente o que eu comecei a dizer. Na legislação, é um direito de qualquer criança estudar na escola comum, né? Que é a escola que todo mundo estuda. Sim. Então, é legal, né, a pessoa escolher a escola relacionada a isso. E hoje em dia, por exemplo, as escolas especiais, a que você está se referindo, que são as escolas segregadoras, elas não têm mais o poder de escolarização. Muita gente não sabe disso. Então, por exemplo, as APAES, as AMAs, as Pestalozes, elas não têm o objetivo de escolarização, elas funcionam como centros de apoio à escola. No caso, então, por exemplo, exatamente. Então, quem está na APAE, por exemplo, ele não está no primeiro ano, segundo ano, sabe? Na série. Ele está lá para fazer atendimentos complementares à educação regular, ou deveria estar. Isso é o que legalmente hoje é orientado. Inclusive, financeiramente, as instituições não recebem para escolarizar.
E aí você perguntou a minha opinião, eu defendo que os alunos devem estar nas escolas comuns, Hum, salvo casos de criança que são graves, né? E infelizmente a nossa escola, não por conta da criança, mas assim, a escola não tem uma estrutura perfeita para atendê-las e cause mais prejuízo do que benefício, né? Mas eu acho que, em geral, todas as crianças devem estar na escola comum e a gente não pode mais esbarrar naquele discurso de que a escola não está preparada e a gente tem que começar a se preparar. Começar não, né? Já deveria estar no processo. muito bom você falar isso, Mari. Você falar isso que as escolas, eu não sei se chama de escola, né? Mas esses locais que atendem como a PAI, a Pestalozzi, elas não se enquadram mais, né? Na documentação, acredito que sim, como escola, né? Isso. Foi muito bom você falar Exatamente. isso. E eu nem sabia. Rapaz, tá vendo? Essa live de hoje tá boa demais, velho. Muita gente não sabe, na verdade, e assim, logicamente que alguns lugares elas ainda funcionam de forma errada. Mas, legalmente falando, e as orientações é que esses espaços segregadores ou exclusivos ou separados, eles devam funcionar como centros de apoio e não como escola. Inclusive, a estrutura do local, ela lembra uma escola, né? Remete a uma escola. Tem carteira que senta, né? As salinhas assim, tudo separadas. A estrutura, né? Lembra uma escola, né? Então, quem chega e não sabe e vê, não, é uma escola, né? E eu não sei se é nova Exatamente. também essa mudança. Até por uma questão de origem, né? A educação inclusiva tem origem na educação especial. Sim. Então, antes de pensar na inclusão, na educação das pessoas com deficiência eram feitas nos espaços segregadores, e aí, com a evolução das legislações, movimentos sociais, a gente foi ajustando e adequando para o processo de inclusão. Então, a origem da educação especial, ela é, de fato, nas escolas especiais, né? Nesses espaços. Sim. Mamari, repare uma coisa. Eu não sei se isso acontece, rapaz, com mais alguém, mas às vezes eu, Mário, eu me passo nas siglas, né? Nas siglas, nas abreviações e tal. E a educação especial e outros também, outras áreas de conhecimento, elas têm várias siglas, né? Assim, e eu queria que você explicasse pra gente o que é a AEE. AEE. Falasse um pouquinho pra gente sobre a sigla, né? Claro, deixando melhor pra gente explicadinho e falar um pouco sobre o AEE também. Tá. É AE ou AE, né? Aqui em AEE. Salvador a gente tem uma AE. Eu falo Mas assim, eu AEE. vivo esse conflito também, porque eu estudo em São Carlos, né? No interior de São Paulo, e o pessoal lá fala AEE também. E aí eu É, fico AE, enfim. Ela é uma sigla que realmente ela é muito falada, né? Muito vista dentro da realidade da inclusão. E o AE, na verdade, é o atendimento educacional especializado, né? Ele faz parte de um programa, na verdade, do governo federal, já tem alguns anos, e que, na verdade, a ideia é o atendimento aos alunos público-alvo da educação especial, né? Numa perspectiva complementar, não substitutiva. Então, ela é algo para somar, né, com as práticas das escolas, pensando num contexto de escola comum, com todas as escolas. Então, a ele chega para somar. Então, quem ocupa esse espaço? São profissionais da área da educação especial, né, que teoricamente, são os educadores especiais ou professores com especializações em educação especial, que dá suporte para o aluno e para os professores e a escola como um todo, né? Então, assim, existem várias críticas relacionadas a esse programa, ao AE, a forma que ela é descrita, a forma que ela é passada. É um programa que alavancou muitas coisas boas na educação especial, sem dúvida, porém, muita coisa ainda precisa se ajustar, né? É uma discussão, na verdade, que ela é ainda muito polêmica e sem fim. Mas, de forma geral, é isso. É um programa de suporte à inclusão, né, que funciona nas escolas comuns, e um dos espaços de atendimento é a sala de recurso multifuncional, né? Não é o único, mas é um dos espaços onde esse professor atende as crianças no contraturno da escola. Então, de manhã ele, por exemplo, frequenta a escola, de tarde ele faz esse atendimento nas salas de recurso com esses profissionais, né? E o objetivo é trabalhar habilidades, né? Trabalhar competências para que ele consiga desenvolver bem na sala comum. Então, é sempre essa ideia de articulação em parceria com a sala comum, com o mesmo objetivo que é o desenvolvimento do aluno. massa. Entendeu? Pessoal, vocês anotaram aí?
ou AES, atendimento educacional especializado, não é isso? Antes de entrar Que na... muita gente, Pode só, falar. só um detalhe, muita gente trata como sinônimo o AEE e a sala de recurso multifuncional. Só para deixar claro, a sala de recurso multifuncional é o espaço onde acontece o AE também. Não é o único, porque o AE, na verdade, ele deve estar presente na escola, dentro das salas de aula, e enfim, né? Não só preso dentro da sala de atendimento, que é a de recurso. Certo. A gente ainda vai destrinchar um pouco mais sobre isso, Mamari, tá? Mas Tá? antes da gente continuar, eu quero também falar um versinho aqui também, um versinho de Cíntia Leão, que eu sempre falo nas lives sobre educação inclusiva, que é muito, muito lindo. Ensina-me de várias maneiras que eu, eu sou capaz de aprender. De Cíntia Leão. Massa, isso aí. Aí, ó, repare. Você falou da sala de AE, e me bateu aqui um outro caminho, né, para esse assunto. Que a gente também já está no script para falar mesmo. Então, vamos lá. No que se refere, Mamari, o profissional especialista de educação especial, porque eu já cheguei em várias escolas, eu ando em escola, viu, menina? Contando história. Cheguei em várias escolas, aí tem uma salinha, assim, que tem uma placa escrito Sala de AE, assim, Isso. né? Eu falo das escolas da rede municipal de Salvador, né, de Salvador. E em Lauro também, algumas eu já vi. Aí tem, assim, a plaquinha Sala de AE, né? E aí tem alguns instrumentos lá dentro que eu queria, Mamari, que você explicasse pra gente sobre o profissional primeiro, sobre o profissional especialista em educação especial e sobre o que é que tem de trás daquela porta que tem a plaquinha Sala de AE. Quem vai lá, quem frequenta, quem pode estar, né? Se é todo mundo, se é aberto para todo mundo, essas coisas. Joia. Na verdade, quem atua na sala de AE, como eu falei, esse professor, né, especialista em educação especial, e que, assim, na verdade também é meio polêmico, porque o MEC orienta que seja o profissional que tem essa formação, mas nem todos os municípios têm esse profissional, por exemplo. Né? Então, assim, hoje quem tem ocupado esse espaço são os psicopedagogos, e existe uma luta muito grande contra essa atuação lá, né? Justamente com medo do olhar clínico. Na academia, isso é muito forte, porque a psicopedagogia, principalmente quando ela é clínica, ele tem um olhar médico, de certa forma. E lá não é lugar para isso, de atendimento para consertar o aluno, por exemplo, né? Nessa visão. Enfim, é uma discussão que é bem ampla, mas eu acho que vale a pena chamar atenção para isso. Então, é esse espaço que eles estão ocupando, né, nessa sala. Lá dentro, como você está perguntando, Mamari. pode falar. Ô, Mamari, eu não quero te cortar, não, mas eu só vou fazer um cortezinho, só rapidinho na sua fala, tá? Porque você falou da visão médica, né? Da visão médica, e a literatura médica, ela tem como objetivo principal o tratamento e a cura, né? E nós estamos falando de um público, de pessoa com deficiência que nem sempre vai ter essa cura, né? Então, o olhar desse profissional para o aluno é diferenciado, como você falou, né? Pode continuar. Não, eu acho bom você ter tocado nesse assunto, porque é uma discussão muito forte. Né? Então, assim, muitas vezes quem trabalha com educação especial, ela tem essa perspectiva do olhar médico, que é uma concepção da deficiência que a gente chama. Então, quando você tem esse olhar médico e clínico, você quer consertar o aluno, você quer trazer ele o mais perto para o normal possível. E a ideia da inclusão escolar não é essa, é ao contrário. A gente tem que mudar o sistema, a gente tem que mudar a prática, a gente tem que mudar a forma que o professor lida com isso e não mudar o aluno, entende? Então, assim, esse olhar médico, ele vai nessa concepção e a gente luta para que a gente vá numa concepção social, que a gente chama. É sempre essa luta entre o modelo médico e o modelo social. E o modelo social, a gente foca nas barreiras. Então, a gente não quer mudar a pessoa, a gente muda a barreira. Porque se a gente muda a barreira, a gente dá acesso.
se a gente tira essa barreira, entende? Então é por isso essa preocupação desse olhar médico, esse olhar clínico dentro da escola, que não é o objetivo. Seria mais ou menos, ao invés de querer criar uma rampa de acesso, querer botar pernas em uma pessoa que não tem pernas, né? Nunca vai nascer a perna na pessoa que não tem pernas. É mais fácil que fazer a rampa, né? Seria mais ou menos Exatamente. isso. Então a gente culpabilizar. Então eu falo muito nas minhas palestras. Chega um cadeirante e a gente fala, infelizmente você não vai poder assistir a palestra porque tem uma escada até aqui, você é cadeirante, desculpa. Aí é um pensamento do modelo médico, ou seja, é como se a culpa fosse do cadeirante que ele não anda. Mas aí o modelo médico fala, não, que absurdo, esse lugar aqui tem uma escada, você tem que botar uma rampa aqui, um elevador, tem que mudar. Então a culpa não é da pessoa com deficiência, a culpa é da barreira que está ali, porque se a gente tira a barreira, a gente dá acesso. É isso que a gente precisa entender nas escolas. Então, assim, o aluno não aprende porque ele é autista, ou o aluno não aprende porque ele tem síndrome de Down, ele não aprende porque o ensino não está adequado para ele. Porque se a gente adequa, todo mundo aprende. É tipo isso. Maria. É disso que eu tô falando, rapaz. É disso que eu tenho que falar. Mas, enfim, aí voltando, né, para a sala de recurso, durante muito tempo o MEC disponibilizava os próprios materiais pedagógicos, né? Então tem assim muitos materiais adaptados em braille, muitos materiais para libras, né? Vinha a questão do material dourado, material concreto, enfim, são materiais didáticos, né? Pedagógicos que dão suporte, como eu falei, nas habilidades e no trabalho da sala comum. Só que também é bom dizer que tem muito tempo, mas tem muito tempo mesmo, que o MEC não manda mais nada. Então, os professores do AE que se juntam, né, com suporte, às vezes, ou não, da escola, elaboram os materiais. Então, geralmente, são materiais que são acessíveis, são construídos com os próprios alunos, muitos fazem com materiais recicláveis, enfim. Mas o objetivo é esse, a gente trabalhar as habilidades e competência e não trabalhar geografia, matemática, história, né? Então, a ideia não é fazer um reforço lá dentro, é trabalhar habilidades e competências para que a gente consiga melhorar esse ensino. Mamari, eu vou sair do script de novo, porque hoje eu tô assim, rapaz. Eu gosto assim. Olha, já que a gente está falando do profissional de educação, do profissional especialista em educação especial, eu vou te fazer uma pergunta, mas se der para você responder de forma breve, para a gente passar para outro tópico, vai ser legal. Se é que é possível responder essa, né? Eu acho que responder em breve é muito difícil, mas vamos lá. Eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe, né? Você deve saber disso, que as escolas, elas oferecem uma pessoa para acompanhar esse aluno que tenha necessidades educativas especiais, não é isso? Eu cheguei a observar muitas vezes, não foi nem algumas, não, foi muitas vezes, que esse profissional, Mamari, às vezes, ele não sabe muito o que está fazendo ali, não. Às vezes? Então. Tipo, que dia é hoje, como eu cheguei aqui, o que eu estou fazendo aqui, sabe? E aí eu fico me perguntando assim, como você tem essa consultoria, né? Seria um curso que eles deveriam tomar, uma consultoria que o Estado tem que oferecer? Como é que faz isso? Como é que faz para essas pessoas ficar melhor informado, né? Do que é educação especial, do que está fazendo ali, como é que acompanha o aluno? Tá. Como é que faz isso? Na verdade, muito difícil, porque esse foi o tema da minha dissertação. Rapaz, a Grégora tá forte aqui. Então, falar pouco sobre isso é desafiador, mas eu vou tentar resumir, porque eu acho bacana a gente trazer essa temática. Na verdade, é o seguinte, esses são os profissionais de apoio, né, que tem os cuidadores, que são chamados em alguns lugares, auxiliares de inclusão, os agentes, ABI, cada lugar tem uma nomenclatura, já começa por aí, né, essa diversidade. E aí são profissionais que têm ensino médio, geralmente, e que às vezes são necessários e às vezes eles não são necessários. Mas assim, como chega um suporte, todo mundo quer, de forma indiscriminada, ufa, chegou a salvação dos meus problemas, coloca esse profissional aqui. Só que assim, não existe um processo seletivo voltado para eles específico, os próprios gestores não sabem qual é a função dele, os próprios professores não sabem, nem eles sabem. Então, assim, é uma temática que tem gerado muito conflito, muitos problemas, e como você realmente trouxe, eu acredito que, assim, o caminho para amenizar a situação que a gente está vivendo é justamente o acompanhamento, supervisão e formação desse público.
né? E a definição do papel. Então, muitas vezes, os cuidadores estão assumindo a função do professor. Então, tem gente com ensino médio elaborando atividade e terceirizando o trabalho dentro da sala de aula. E é totalmente equivocada essa atuação, né? Então, assim, é algo que precisa urgente de atenção, precisa de investimento e pesquisa também, né? Dar continuidade aí nesse sentido. Mas é um profissional necessário, mas precisa de alerta e cuidado nessa atuação aí. Massa, Mamari. Obrigado por essa fala, viu? Isso é uma coisa que muitas pessoas percebem, mas sabe aquele elefante azul que fica assim e ninguém fala sobre ele? Eu acho que esse assunto é tipo isso, sabe? É uma coisa que todo mundo sabe que não tá legal, mas ninguém fala sobre isso, né? E antes... Essa questão tá aí. Se tiver interesse, eu pesquisei 5 cidades do Brasil e é cômico e trágico ao mesmo tempo, mas enfim. E, Mamari, a gente ainda tem mais 2 tópicos para falar, que estão massa também, os outros 2 estão massa também. Gente, obrigado. O pessoal está interagindo bastante aí nos comentários. Obrigado por estar aí, gente, com a gente nos comentários. Um abraço à galera da UNEB aí, os professores também, que colam com a gente. E eu quero dizer que se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem colocar aí nos comentários, eu estou aqui para isso. Ó. Eu pergunto a Mamari e Mamari que deu os pulos dela. Bora. Então, eu ia ler uma poesia aqui, mas acho que eu vou deixar ela para mais daqui a pouco. Eu quero te perguntar, sabe o que, Mamari? A gente precisa, eu acho que também é importante deixar nessa live, que vai ficar registrada, que você, assim, já entrando mais ainda para a nossa proposta de hoje, dê um panorama geral sobre a educação inclusiva no isolamento social no Brasil. Tá. Na verdade, é um tema também que eu começo falando sobre ele, dizendo que no presencial ele já é desafiador, e quando a gente entra nesse cenário, ele tem sido mais desafiador ainda, né? E eu acredito que não só pela dificuldade, mas pela preocupação, pela falta de preocupação e falta de investimento com esse público, né? Então, assim, sempre as pessoas com deficiência são os últimos a serem decididos o que é que a gente vai fazer. Então, tem município até hoje sem orientação para o que fazer com o público-alvo da educação especial, né? Já trazendo um pouco do panorama, existem realidades que está acontecendo de tamanho único e a gente sabe que não deve funcionar dessa forma. Então, por exemplo, a turma está tendo atividades online, ou está passando vídeo, mas ninguém está se preocupando com a especificidade dos alunos, né? Público-alvo principalmente. Então, muitos alunos ainda têm ficado de fora nesse sentido, e é preocupante, né? Então, a questão da individualização... Eu gostei quando você fala tamanho único, é justamente isso. Eu gostei desse tema, Mamari. Já está anotado aqui, estou anotando, rapaz. A gente fala muito sobre isso, porque legal. É um modelo tamanho único. Então, tem serviço para todo mundo e não serve. Então, a gente tem visto muitas barreiras nesse sentido. Então, é como se estivesse fingindo que está, né, contemplando esses alunos e, de fato, não está. Então, muitas famílias estão desistindo, tanto na rede pública quanto na particular, e estão achando tudo bem. E não deve ser tudo bem. Então, por exemplo, uma mãe mesmo me disse que uma escola sugeriu que ela cancelasse o contrato de um aluno autista ou com deficiência intelectual, porque a escola não ia dar conta. E ela, tudo bem, cancelou. Então, assim, isso está errado. Ele tem o direito também de ser assistido, assim como todos os outros alunos. Entende? Então, assim, se está fazendo com o público, tem que fazer para todos os públicos, tem que garantir a educação. Então, esse é um ponto que eu queria chamar a atenção. E, assim, mas também tem acontecido muita coisa bacana. Queria, inclusive, contar para quem está aqui. Almedinho, um beijo, professor Amorim. Na verdade, tem muita coisa legal acontecendo e eu já queria convidar para quem está aqui online. Eu criei um grupo no Telegram de professor de educação especial para a gente compartilhar o que está sendo feito no isolamento social. Então, hoje a gente tem 350 professores. Pois é, só entrar. Posso disponibilizar depois e está muito legal. Tem 350 professores de educação especial do Brasil inteiro, onde cada um compartilha a sua prática, né? E toda quinta-feira a gente está fazendo uma oficina de algum assunto de tecnologia. Então, assim, tem saído muita coisa bacana também. Eu tenho me surpreendido. Então, o panorama que a gente vê é isso. Os municípios, cada um tem se organizado de uma forma. Alguns têm se preocupado com todos os alunos de fato, outros nem tanto, né? E os professores de educação especial, como sempre, estão na frente. Então, provocam, chamam a atenção e estão em parceria com as famílias, que é o que, de fato, todos deveriam estar fazendo. Então, tem gente que está no grupo, que está aqui, até a Karina está falando, Milena, o pessoal aí.
E a ideia agora é você pensar em estratégias que alcancem esses alunos. E é o que a gente discute lá, né? Que é o que a gente pode trazer um pouquinho também para a discussão aqui. E assim, um outro problema grande é que é discutido aqui na Bahia, que quase 60% da população não tem acesso à internet. Então, de certa forma, já existe uma exclusão nesse sentido, né? Mas assim, eu defendo que se está acontecendo não formal, mas a nível de se aproximar da escola, trazer atividades para não perder o ritmo, né? Para a questão do estímulo, etc. Se vai garantir para um público, tem que garantir para todo mundo, né? Se o Isso é aluno, por exemplo, inclusão. não tem acesso à internet, a minha preocupação é essa. Eu sei que não é acesso para todo mundo, porque nem todo mundo tem acesso às redes. Beleza. Mas quem tem acesso está recebendo, então o aluno com deficiência também tem que receber, né? E tem que ser adequado para ele. Então é aí que entra a questão das necessidades individuais trazidas para o coletivo, né? Que é o que a gente tanto defende. Então, e tem muitas estratégias criativas, Fabiana está falando exatamente. Que é o que eu digo, o momento agora é esse, né? A gente tem que usar a criatividade e as plataformas da tecnologia, que eu posso até falar um pouco sobre isso daqui para frente. Mamari, eu achei muito bom muito boa a sua fala, mas assim, o que eu trouxe pro coração, sabe o que foi, menina? Você falou uma coisa que eu acho que eu não vou me esquecer tão cedo. Você falou assim, a gente também tem que louvar as práticas que estão fazendo, que estão sendo legais, que estão dando certo, né? Porque às vezes a gente bota muito foco no negativo e esquece esse lado. Mas Minha fala é essa. Com existe. certeza. É possível, Tem... sabe? Existe, tem gente fazendo, tem gente se empenhando. Tem uma menina aqui da Bahia, sabe? O nome é Mamari. Tem quem lute, tem quem levante a bandeira, tem quem vá para cima, tem quem dê sangue, sabe? Por isso, tem quem construa conhecimento. E isso, gente, a gente não pode perder de vista. Porque a gente acaba ficando frustrado se ficar focando tudo, né? Nas coisas. A gente acaba se frustrando. Assim, quando a gente fala de inclusão, Mário, eu sempre começo as palestras falando isso. Que quando o professor ou quando qualquer pessoa se junta para falar de inclusão, é só para falar problema e para falar mal. E aí tem palestra minha que eu falo, gente, aqui é proibido falar de problema e proibido falar do que não consegue. A gente tem que falar do que é bom e do que consegue. A gente tem que focar nas boas práticas. Isso é muito comum de acontecer nas academias, né? Então, por exemplo, os alunos que me procuram para orientar a TCC sempre querem falar dos desafios encontrados no autismo. Os problemas identificados nas escolas. Gente, os problemas a gente já sabe, a gente tem que focar no que é bom. Então, assim, de antemão, já dá a primeira notícia, ninguém sabe ainda, eu acabei de mudar meu projeto de tese e doutorado e eu vou falar sobre as boas práticas no isolamento social. Aí, rapaz. Mudei hoje, inclusive, porque eu acho que a gente precisa compartilhar isso, sabe? Então, tem muita coisa boa acontecendo e acho que a gente precisa compartilhar e fortalecer, né, essas práticas assertivas, no caso. Tem. É por aí. E já passando para o nosso, encaminhando para o finalzinho, mas também tem um bocado de água para rolar. Eu quero que você fale um pouco, Mamari, para a gente das possibilidades, né? As possibilidades do trabalho online com esse público-alvo da educação especial. Que já faz parte do que a gente já começou a falar, né? Assim, duas coisas que eu não abro mão quando sempre me perguntam de dicas, né, e possibilidades. Duas coisas que parecem bobagens, mas elas fazem toda a diferença. Então, uma delas é o estabelecimento de rotina para as crianças, principalmente, crianças e jovens, né? Então, assim, a gente tem que buscar rotinas que as crianças participem dessa elaboração, que sejam de atividades que sejam próximas, né, e possíveis de serem realizadas. Então, a organização da rotina, principalmente para o público-alvo da educação especial, ela é essencial. Então, rotina desde a hora que acorda até a hora de dormir. Principalmente agora que tem crianças que elas estão um pouco perdidas. Porque tinha a rotina de ir para a escola e agora não tem mais. Então, assim, o que a gente vai fazer em casa? E muita criança tem resistido a fazer as atividades escolares, por exemplo. Então, a rotina ela é essencial nesse processo, né? Então, de organização, tem o horário que tem que fazer a atividade escolar, depois a gente vai brincar, depois a gente vai... Enfim, né? A questão da rotina ela é fundamental. Fred, um beijo! E tem também outro que é importantíssimo, é o ambiente. Então, assim, muitas famílias colocam as crianças para fazer atividade na cama, deitado, na hora que está comendo, na hora que está no videogame. Então, assim, não é bem isso. É hora de fazer atividade, é hora de fazer atividade. Então, se a gente conseguir estabelecer um ambiente, né, para a criança, com a cara da criança, com conforto, ela já vai associar que aquele ambiente ali é a hora que ela tem que fazer a atividade e a hora que ela tem que prestar atenção, se concentrar.
né? E aí cada família vai fazer do seu jeito, né? Como conseguir. Mas eu acho que a estruturação do ambiente, ela é... Na verdade, Mário, eu acho que para todo mundo. Eu criei meu espaço e para mim tem funcionado muito, né? Você deixar seu cantinho organizado para produção, para estudo, faz toda a diferença, né? Se Sim, organiza. Então, sim. para criança e jovem, principalmente público-alvo da educação especial, as famílias têm dado uma resposta muito boa nesse sentido. Fora essas duas dicas iniciais, que para mim elas são essenciais quando são possíveis, a gente tem investido muito. Pode falar. Não, mamãe, pode continuar. É que eu vou me empolgando. E É isso. aí, Você vai dar mais uma dica, né? Umas duas, algumas aí. vou falar agora do principal, Do principal, que é. vai. Ah, Você quer dar pode uma, falar? você quer dar uma respirada pra eu falar uma poesia aqui? Claro, ótimo, é bom, sempre bom. As crianças especiais, assim como as aves, são diferentes em seus voos. Todos, no entanto, são iguais em seu direito de voar. Essa é de Jéssica Del Carmen. Pode continuar, mamãe. Legal. É bom para a gente respirar e refletir, né? Nessas atividades online, né, que a gente tem chamado, existe muita. Hoje em dia, eu acho que eu ainda brinco, né? Que graças a Deus a gente está vivendo um isolamento social no momento que a tecnologia está muito bem. Porque isso, se fosse alguns anos atrás, o desafio seria muito pior. Muito maior, né, na verdade. Então, por exemplo, a gente hoje em dia tem muita plataforma online gratuita e de fácil acesso, né, que estão aproximando os alunos e as professoras da escola, e a gente tem ido por esse caminho, né? Então, por exemplo, a gente tem vários softwares, várias formas de enviar vídeo, de enviar, fazer grupos no WhatsApp, o próprio Facebook. A gente tem utilizado muito o PowerPoint para fazer as atividades pedagógicas de interação, que tem feedback imediato, né? A própria criação dos vídeos. Enfim, tem um monte de ferramentas que a gente está conseguindo utilizar, que eu não vou conseguir falar todas agora, detalhes, A mas eu, live, inclusive, indico. Ah, a live. live. Eu indico, inclusive, lá no meu canal no YouTube, que é uma Mari Lopes Inclusão, tem todas as oficinas gravadas. Então, por exemplo, ensina a fazer atividades no Google Forms, no PowerPoint, como usar o Google Drive. Tem muita coisa bacana, Mário, que, assim, muitos professores não sabem e, às vezes, enfrentam dificuldades muito maiores, né? Então, acho que, nesse momento, compartilhar as informações, ela é essencial, né? Só que, assim, fora essas ferramentas online, o que eu acho que é mais importante a gente pensar nesse processo de inclusão agora é a gente respeitar de forma individual cada aluno, né? Então, assim, claro que a gente tem que pensar no coletivo, a gente vai, como a gente sempre fez, porque a gente está numa sala de aula comum, né? Numa turma heterogênea, só que a gente tem que considerar as especificidades de cada um. E pensar nesse sentido mesmo. Então, por exemplo, tem criança com autismo que ela não consegue ficar as 2 horas plantadas na frente do computador. E tudo bem, a gente vai diversificar para ela. Então, ela vai assistir 1 hora de aula. Então, a gente pode concentrar nessa primeira hora o que é de mais importante para esse aluno. A gente pode priorizar os conteúdos, pode mandar um vídeo a mais, sabe? Então, assim, é a importância de você conhecer o aluno e oferecer aquilo que é possível nesse momento. Então, a importância de conversar com a família, de fazer os ajustes necessários, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, eu vejo muitos professores fazendo o planejamento da turma, lembrando desse aluno, então já adequa numa perspectiva universal, que a gente chama, que todos participem, que é o princípio que a gente defende no presencial. Só que, assim, lembrando das especialidades de cada um. Né? Então, por exemplo, o interesse. Tem criança que está resistindo a fazer atividade, mas quando você bota o Soniczinho lá na atividade, ele vai fazer. Então, por que não a gente fazer algum tipo de adaptação que chegue mais perto do aluno? Né? Então, isso tem sido também o dever dos professores de educação especial. Focar nos interesses, nas habilidades, principalmente, que é o que o aluno consegue fazer. Então, a gente está num momento que a gente não pode estar gerando muito estresse, a gente não pode estar numa rotina muito abarrotada, muito sobrecarregada, porque a gente vai gerar fracasso. E o medo que a gente tem é justamente de causar uma aversão às atividades escolares para os alunos público-alvo da educação especial. Então, a gente tem que manter a ideia de aproximar da escola, de pensar em atividades que sejam possíveis de serem realizadas e dentro do interesse e das habilidades dessas crianças. Né? Eu acho que isso, mais do que nunca, a gente tem que chamar atenção,
principalmente que a maioria depende das famílias. Mamari, Então, as famílias estão... durante o tempo também, eu percebi uma coisa, eu quero saber, eu quero compartilhar com vocês, saber de vocês se você também já percebeu isso. Eu percebi, eu tô falando na deficiência intelectual, tá? Especial autismo. Eu percebo que a família, a mãe, o pai, eles buscam muitas informações, eles buscam conhecimento para poder saber melhor sobre o autismo e tal, o que o filho tiver, né, deficiência intelectual. Você já percebeu isso também? E agora na quarentena essas mães estão buscando muitos cursos, tá em workshop, palestra, tá em live. Elas não é só agora não, né? A minha observação é essa, que elas sempre foram assim, são assim, né? As mães e os Sim, pais. Você já observou isso existe também, essa... mamãe? Sim, com certeza. Só para chamar atenção, para não existir uma confusão, o autismo ele não está dentro da deficiência intelectual, tá? O autismo é o transtorno e nem todos têm a deficiência intelectual, mas muita gente acha que tem, mas não é. Só para registrar. E assim, esse movimento das famílias, ele é muito forte. Ele é muito forte. Então, por exemplo, eu tenho dado aula, tem aqui aluna, em cursos de psicologia, que tem muitas mães de criança com autismo, de criança com deficiência intelectual, porque está nessa busca, justamente porque, assim, sofreu na escola, ou não vê oportunidade nos espaços, e, assim, quer, de alguma forma, transformar essa realidade. Então, assim, tem muitos pais com projetos bacanas, tem muitos pais que estão se envolvendo, de fato, na universidade para tentar trazer, né, e tentar ajudar o filho de alguma forma. Então, como você bem colocou, nesse período de isolamento, realmente tem muita família participando de temáticas que são bem acadêmicas, assim, sabe? Sim, sim. E para tentar se aproximar e realmente ajudar de alguma forma, né? Eu acho que, inclusive, a parceria, já puxando o gancho dessas famílias com a escola, ela é de extrema importância, né? As famílias precisam estar nesse processo, particularmente eu quero conhecer tudo. Milena é uma mãezona aí, que sempre está participando de tudo. Inclusive, esse exemplo que você acabou de dar é bem ela, participa de tudo, questiona, tira dúvida. E é Que bacana, massa. porque a escola sozinha ela não dá conta, Sim. né? Claro que, assim, a família não tem a obrigação de estudar sobre, mas ela, querendo estudar, tudo bem, mas ela tem a obrigação de ser parceira, né? É. Ela tem a obrigação de ser parceira e isso faz toda a diferença. Então, é muito bacana quando a gente tem a família do lado, sem dúvida. E eu tenho um projeto que chama Inclusão Começa em Casa. E eu defendo muito isso, né? Se a inclusão de fato começa em casa, tudo flui de uma forma diferente. Porque a gente tem o apoio das famílias. Então, o trabalho é totalmente diferente. Que Muito massa. legal. Mamari, antes da gente fazer aqui os nossos agradecimentos, sabe o que eu quero? Eu acho bacana também você indicar um livro, um filme, ou um vídeo no YouTube, um documentário sobre a educação especial. Você tem uns para indicar pra gente aí? O seu canal também? Menina, faz o merchan. Claro, eu sou péssima, eu ainda não incorporei a blogueira, não. Eu tô mais acadêmica do que blogueira, mas vamos lá. Um filme. Na verdade, eu tenho vários, inclusive no meu canal, eu sempre estou postando resenhas de filmes e livros da área, assim como no meu Instagram também, que é esse aqui, né? O @Mamari Lopes Inclusão. Galera, segue lá, que tem dica de filmes, de palestra, de tudo que vocês imaginarem. Eu respiro inclusão, né? Todo mundo que me conhece sabe. Lá no meu canal também, tudo que eu faço eu gravo e deixo lá. Então tem várias palestras sobre profissional de apoio, quem quiser saber tem mais lá, sobre algumas estratégias de ensino, enfim. E um filme que eu queria deixar aqui, que é meio clichêzão já, mas eu queria indicar de novo, porque tá na Netflix e tem muita gente tendo acesso, que é o Como Estrelas na Terra. Toda criança é especial. É um filme que eu acho que nasceu, tem que assistir. Independente da profissão, ele traz um contexto escolar, mas assim, é um filme que é perfeito. Dá pra gente discutir muita coisa bacana. Milagre da Cela 7, que a tá falando também, é um outro filme que tá na Legal. moda da Netflix, e tem muita coisa boa para discutir. Então é isso, e convidar quem quiser participar do grupo lá do Telegram, né? A gente está tendo uma experiência muito bacana, tem mais de 50 cidades do Brasil juntas, então é muita coisa diferente, um vai ajudando o outro, e a gente está construindo uma rede muito legal. E amanhã também, já aproveitando, vou abrir umas vagas para quem estiver aqui assistindo a gente vai fazer uma oficina de como gravar vídeo no PowerPoint com atividades pedagógicas. Então, acho que vale a pena. Tudo gratuito e tem certificação, então me procura lá no Instagram, que a gente pode fazer essa ponte aí, tranquilamente. Massa, Mamari. Poxa, gratidão imensa pelo nosso papo de hoje, por você estar aqui com a gente, com o selo baiano.
Poxa, foi muito massa a nossa conversa. Pelo tanto que você tem lutado e pelo tanto que você faz pela educação especial também, né? Isso tem que ser louvado, tem que ser aplaudido. Muito obrigado mesmo, tá? Eu também sou apaixonado por essa área da educação especial e eu acho que casou certinho a mediação e você tá aqui com a gente. Foi tudo, já estava trilhado, já estava escrito. E agradecer também ao pessoal que esteve com a gente aí. O pessoal está interagindo toda hora aí nos comentários. Muito obrigado, mãe Milena. Muito obrigado por estar aqui com a gente. A galera da UNEB também. O professor Amorim que deu as caras aí. Gratidão. E Milene, deixa um recadinho. Pô, Milene não. Mamari, deixa um recadinho. Milene também, se quiser. Mamari, deixa um recadinho pra gente aí. Então, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, parabenizar também a iniciativa dos estudantes da UNEB. Eu acho que isso faz uns profissionais diferenciados, né, esse envolvimento, essa dedicação. Eu tenho acompanhado as lives, tenho achado muito bacana. E eu queria deixar a mensagem final aqui, assim, a inclusão escolar, por mais desafiadora que ela pareça ser, ela é possível. E acho que depende de cada um de nós mesmo. Né? Então, a gente precisa realmente levar a sério, a gente precisa investir, e a gente não vai fazer isso como um favor, né? A inclusão, eu costumo dizer que a inclusão escolar é um direito e não um favor, então a gente tem que começar a pensar nesse sentido e começar a se movimentar. Então, gestor, professor de ensino comum, professor da educação especial, os profissionais de apoio, família, toda a rede e serviços de apoio que a gente precisa garantir, né? Os órgãos públicos, secretarias de educação, enfim, tem que estar todo mundo conectado. E acho que a palavra da vez é colaboração. Né? Eu acho que se a gente se une, a gente consegue fazer um trabalho diferenciado e não responsabilizar somente uma pessoa pela inclusão dos alunos com deficiência. Então, vamos enfrentar esse isolamento aí, por mais desafiador que seja, tem sido possível. Eu estou à disposição para o que vocês precisarem, tenho muita prática legal para indicar, né? Dei alguns spoilers aqui. A galera da UNEB do Senhor do Bonfim também está aí. Então, é isso. Eu acho que a gente não pode desistir. E nunca ninguém disse que era fácil, né? Então, estamos juntos para garantir aí essa educação de qualidade. Edilene, um beijo, também vai me massa aí na educação Beijo, especial. Mamari. Beijo, pessoal. Mamari, dê um sorriso aí que eu vou tirar o comentário aqui pra Karina tirar um print aí, uma selfie. Nossa, dá um sorriso aí. Karine, tira um print aí, Karina. Pronto. Tchau, Mamari. Tirou? Tirou. Tchau, gente.